welcome back to my channel! Bem-vindos de volta ao meu canal e hoje nós vamos falar de pessoas. Vamos falar da vida dos outros? Também, porque é muito gostoso. Mas nós vamos falar também de como as pessoas fazem ação, como as pessoas recebem as ações e até mesmo de quando a gente quer falar de nós mesmos. Hoje nós vamos falar de pronomes. O primeiro e mais conhecido pronome é o subject pronoun. Nós estamos falando dos sujeitos. Nós estamos acostumados com eles porque nós aprendemos desde pequeno, mas mesmo assim gostaria de fazer essa revisão com vocês. Nós temos o I, que significa eu. You, que significa você, no singular. He, que significa ele. She, significa ela. It, significa uma coisa ou um animal. Sempre o it vai ser no singular, ok? We, nós. You, escreve igualzinho o primeiro you. Porém, esse segundo you significa vocês. E a conjugação dos verbos para os dois são iguais. O que vai diferenciar é o contexto. E o último sujeito é o they. O they significa eles, elas, as coisas ou os animais. Ou tudo junto. Porque o plural de ele é eles. O plural de ela, elas. O plural de coisa, as coisas. Todos vão ser they. Eu formar a frase, normalmente vai ser sujeito, verbo e complemento. Então, no lugar de sujeitos, a gente vai usar essa lista. I, you, he, she, it, we, you or they. Lembrando que não precisa ser exatamente essas pessoas que nós usaremos. Se eu for falar, a minha mãe é legal, my mother is cool. My mother é uma mulher, então vai ser she. A conjugação que eu vou usar para my mother é a mesma que eu usaria para she, ok? Vamos ver um exemplo com which. Essa comida é deliciosa. Como que ficaria em inglês? Essa comida seria which, porque é uma coisa, não é uma pessoa. E é no singular, essa comida, certo? Então, quando eu for conjugar, eu vou lembrar do it. Ficando assim, this food is delicious. Perfect! Então, vamos para o nosso segundo pronoun. O segundo pronoun a gente chama de object pronoun. É quando a pessoa ou a coisa está recebendo a ação. Por exemplo, você pode trazer água para mim? Quem que está fazendo a ação? Você, porque você está trazendo água para mim. E mim está recebendo a ação. Então fica, could you, você poderia, bring water, could you, você vai trazer, bring water for me, para mim. Então, mim em inglês é me. Nesse caso, então, o sujeito é I e o objeto me. O sujeito é you e o objeto continua you. Então, I can bring water for you. Ok? Do he, o object vai ser him. Então, I can bring water for him. Eu posso trazer água para ele. O objeto do she é her. I can bring water for her. Eu posso trazer água para ela. It. Por exemplo, eu vou trazer água para o gato que está na rua. I can bring water for it. Então, do it vai ser it. We, o objeto do we vai ser us. Can you bring water for us? Você pode trazer água para nós. O you vai ficar igual, you. A gente tem a famosa frase I love you. I, sujeito, love, o verbo, e you significa você. Esse você é o object pronoun. Pode ser você
Ou pode ser vocês todos. I love you. Então esse you está recebendo a ação, é objeto pronoun, não sujeito. E temos o último, que é o objeto do they. I love them. Então, o objeto do they é them, ok? Então, toda vez que você escrever alguma frase, toda vez que você for falar alguma frase e a pessoa estiver recebendo a ação, ela vai ser object. E em object a ordem vai ser me, you, him, her, it, us, you and them. Ficou fácil, vai? Vamos deixar mais complicado? Então, nós temos dois pronomes de posses. Eles são chamados de possessive pronouns. Significa que nós temos alguma coisa. E por que nós temos dois? Porque o primeiro a gente vai falar posse diretamente ligado a um substantivo, a um noun. Então, se eu falar meu livro, eu vou falar my book, direto, ok? Então, ficaria, por exemplo, it is my book, para mim. It is your book, se for seu. It is his book, se for dele. It is her book, se for dela. It is its book, se for da coisa. It is our book, se for nosso. It is your book, se for de vocês. Or it is their book, se for deles. Para usar esses pronomes possessivos, ou possessive pronouns, my, your, his, her, it, our, your and their, nós precisamos colocar o que logo em seguida. No exemplo, a gente usou o book. Porém, algumas vezes eu posso falar assim, não, isso não é meu não, é seu. Quando a gente não fala nada logo em seguida, vai ser outros possessivos. Para ficar mais fácil, normalmente a gente só coloca o S depois desses possessivos que nós aprendemos. Mas nem todos seguem essa regra. Por exemplo, se eu falar it is my money, eu usei o my e o money que está descrevendo o que é meu. Agora, se eu falar só isso é meu, como que ficaria? It is mine. Very good. It is mine. Se eu for falar isto é seu, it is yours. Só o Szinho depois. E do he? Como que fica? It is his. Não muda. O his continua igual com um S só. Não precisa acrescentar. Her. It is hers. Acrescento o S. E do it? Também. Fica igual. It is its. It is your money, it is yours. It is their money, it is theirs. Your, yours, they, theirs. Só acrescentamos o S. E uma dica que eu dou aqui para todos os meus alunos é não se concentra em falar que é no final da frase, porque nem sempre vai vir no final da frase. Vamos ver um exemplo? Eu posso começar falando That isn't my umbrella. Este não é o meu guarda-chuva. Mine is black. Por que o mine is black? Porque eu já falei do guarda-chuva na frase anterior. Então, quando eu vou falar a frase seguinte, eu não preciso falar guarda-chuva de novo. E se eu não usei o noun, o substantivo, o que eu tô falando que eu tenho posse, eu não uso o possessivo 1, eu uso o possessivo 2 que nós vimos aqui. Então fica mine is black. O meu é preto. Viu só? Então por isso que eu falo, não se concentra que seja no final da frase. Você se concentra que é seguido de um substantivo, um noun, ou sem o substantivo depois dele. Então pode vir a frase normal depois desse segundo possessivo, ok?
Legal, né? E agora, os reflexive pronouns. Reflexive, o que parece? Reflexo, não parece? Então, pensa que você está se olhando no espelho e você está se vendo. É mais ou menos essa a ideia. Então, como que a gente usa? O sujeito, que vai vir antes do verbo, vai ser a mesma pessoa que vai vir após o verbo. Então, vai ser, para o sujeito I, vai ser myself. Para o sujeito you, yourself. Para o sujeito he, himself. Para o she, herself. It, itself. We, ourselves. Repara, quando a gente fala no plural, vai ser a mesma regrinha do plural com palavras que terminam com F ou FE. Por exemplo, knife, wife, self. A gente vai trocar o F e o FE dessas palavras para vis, V-E-S. Então, knife vai ficar knives, wife, wives, wolf, que é lobo, wolves, self, selves. Então, para o we, a gente não vai usar yourself, vai ser yourselves. A mesma coisa para o you no plural. Em vez de ser yourself, vai ser yourselves. E agora para o they, themselves. Very good, easy, não? Então, vamos fazer uma frase para vocês entenderem? Ela caiu de bicicleta, mas não se machucou. A gente está falando do sujeito ela e quem não se machucou foi ela. Então, nesse caso, o sujeito que vem antes do verbo é a mesma pessoa que vem após o verbo. Então, reflexive pronoun. She fell off the bike, but she didn't hurt herself. Ela caiu da bicicleta, mas ela não se feriu, não se machucou. Fácil, né? Para ficar mais fácil ainda, vou colocar alguns exercícios aqui na descrição do vídeo para você comparar cada um deles, assim você consegue estudar mais. Ah, e a gente tem só mais um detalhe. Quando a gente está falando que uma pessoa olhou a outra, por exemplo, o John está olhando para a Sue e a Sue está olhando para o John. Nesse caso, a gente não usa o reflexivo, porque uma pessoa está olhando para outra pessoa. Então, Sue is looking at John. John is looking at Sue. Nesse caso, então, fica they, eles, are looking at each other. A gente usa each other quando um está olhando para o outro. Não vai, nesse caso, usar o reflexive pronoun. Amores, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ficado mais claro e, apesar das regrinhas, apesar das dicas, é super legal que você estude bastante isso. Eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo uma tabelinha falando de cada um deles para que fique mais fácil você anotar e estudar. Combinado? E vai ter exercício sobre isso aqui na descrição do vídeo. Então, siga o meu canal, dá aquele like para mostrar pra galera inteira do YouTube que você acha interessante esse vídeo, para eles divulgarem para as outras pessoas também. E qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário que eu tô aqui pra te ajudar, ok? Bye, guys!